Galera, hoje o papo vai ser sobre câmeras de celulares muito tecnológicas e as câmeras convencionais. E aí galera que acompanha meu canal, sejam muito bem-vindos. Hoje eu queria falar um pouquinho mais sobre câmeras convencionais, câmeras DSLR, câmeras super zoom e os smartphones, os celulares. E vou falar um pouco aqui sobre a grande diferença entre celulares e câmeras. Por quê, pessoal? Eu já fiz um vídeo explicando, a diferença e tentando falar com o pessoal da fotografia como que você deveria julgar se você precisa de um celular ou de uma câmera fotográfica. Os smartphones, que é a maneira correta de se falar, celulares era quando eles só faziam chamada. Hoje eles fazem um monte de outras coisas, São computadores, tem agenda, tem câmera para fazer vídeos, câmera para fazer fotos, tem smartphones com 4, 5 câmeras embutidas, então existe inúmeras funções para os smartphones. E já as câmeras fotográficas, elas estão limitadas a fotografia e vídeo. Algumas só fotografia, algumas só vídeo e outras com tecnologias de compartilhamento, que tem alguns aplicativos para você poder compartilhar suas fotos de maneira mais instantânea. Mas esse vídeo é mais voltado para o público geral, para todo mundo. Porque geralmente eu faço vídeos aqui focados só na fotografia. Então eu sempre vou jogar para o lado das câmeras. Por quê? Porque quem consome o conteúdo do canal geralmente está pensando em ser fotógrafo hobbyista, está querendo aprender algum conceito básico ou introdutório de fotografia. A pessoa que acompanha meu canal, geralmente ela está pensando em ser fotógrafo, às vezes quer ser um profissional, às vezes quer fazer fotografia profissional. Então, para essa finalidade, as câmeras ainda são indispensáveis, não tem como você comparar. Mas para você entender um pouco melhor a diferença, por que tem gente que fala que a foto da câmera é melhor que a foto do celular? Por que as pessoas costumam falar isso? Geralmente as pessoas confundem algumas coisas aí. Elas confundem muito a edição que é feita na foto com um resultado de uma foto feita com uma câmera. Então isso não tem muito a ver. A qualidade que as pessoas comuns, que não são fotógrafos, que não entendem muito de megapixel, de diafragma, de ISO, as pessoas que não entendem disso, elas ligam uma foto boa a uma boa edição. Ela vê um céu muito azul, esse objeto muito bem iluminado e uma paisagem muito bonita atrás, ou um desfoque de fundo muito legal atrás, a pessoa já entende que foi uma foto profissional, que aquela foto é uma foto profissional por causa da edição. Quando a gente fala em edição, se você fizer fotografias com seu celular, você também vai ter bons resultados. O que pega a fotografia de celular é quando a gente vai falar de qualidade em termos de tamanho de sensor, um exemplo, que eu acho que é uma das coisas mais importantes que as pessoas têm muita dificuldade de entender. Quando o sensor é maior, vocês estão vendo aí um exemplo, como o sensor das câmeras ele é muito maior, ele tem muito mais possibilidade de detalhamento. Quando você vai fotografar em ambientes bem iluminados, ou usando auxílio de LEDs ou de flash, você começa a ter uma luz melhor, mas que pode ser bem trabalhada. Outra coisa muito importante para diferenciar essa qualidade de detalhamento de câmeras e de smartphones, de celulares, é o tamanho dos elementos ópticos das objetivas das câmeras. Olha para você ver o tamanho de uma lente de uma câmera. Olha aqui, ó. Essa aqui é uma lente 50mm, uma lente antiga, tem um monte de vídeos aqui no canal com ela. Então aqui dentro dessa objetiva tem várias lentes lá dentro. E isso aqui facilita uma melhor entrada de luz, uma melhor focagem. Você consegue extrair muito mais detalhes com uma objetiva grande. E os celulares, eles têm uma lente muito pequena. As objetivas dos celulares são pequenininhas aqui, ó. Aqui tem um exemplo pra você ver esse furinho preto aqui, ó. É uma objetiva de celular. Então tudo isso influencia
para que as imagens elas tenham mais detalhamento ou não. Esse detalhamento ele é mais visto quando você está numa tela grande, né? Você vai editar no monitor grande, você vai assistir um slideshow das fotos que você fez numa tela maior. Aí você consegue ver os pixels, você consegue ver os defeitos, tanto nas fotos com câmera quanto nas fotos com celular. Eu já fiz várias fotos legais com o meu celular, com o meu smartphone, fiz um monte de fotos legais. E quando as pessoas viam, elas falavam, mas também com a câmera que você tem, né? Ou se não falava assim, mas também com o celular caro que você tem, né? E mal elas sabiam que eu estava usando um Samsung J5 para fazer as fotos, que é esse que eu tô gravando aqui, ó, meu companheiro de todas as horas, né? Tô usando ele para gravar o áudio. Então, são percepções que as pessoas têm, às vezes por ver uma foto bem tratada, bem editada, né? Com os defeitos ali corrigidos, né? Com tudo no seu devido lugar. Então as pessoas ligam muito essas duas coisas. Agora, quando eu vou falar para quem é fotógrafo ou para quem gosta muito de fotografia ou quer aprender a fotografia, aprender os conceitos básicos aí de fotografia, a gente já começa a falar em outros recursos que nos celulares, esses recursos eles são um pouco mais limitados. Ou seja, escolha da abertura do diafragma. O diafragma ele tem uma função muito importante quando a gente fala de qualidade, definição e detalhamento. Porque quanto mais luz entra pela objetiva, que ele também é um forte, um fator determinante aí para a iluminação da imagem, quanto mais luz entra por ele, mais definição você também vai ter. E quando você fecha ele, você deixa ele um pouco mais fechado, você vai ter mais foco e mais nitidez. E quando a gente fala de foco e nitidez, a gente também precisa levar em consideração outro elemento importantíssimo, outro fator importantíssimo, que é a escolha de ISO, escolha de velocidade de obturador. Os celulares e smartphones também têm esse recurso, mas porém eles são quase todos digitais, né? O diafragma mesmo de uma lente de celular, ele é extremamente pequeno e ele vai estar mais ligado a um controle de exposição, que é aquele controlezinho, não sei se vocês já viram aquele quadradinho de mais e menos, quando você está mexendo na exposição da foto para deixar mais claro e mais escuro, geralmente está mais ligado a isso do que ao diafragma de fato. Até o iPhone, né, que eu esses dias tive a oportunidade de mexer num iPhone 13, ele tem 2 de diafragma, mas quando você compara um retrato feito por uma câmera com uma lente 50mm em 2 e você pega uma foto feita com o smartphone lá, com o iPhone em f2, você consegue ver nitidamente a diferença, você consegue ver que o nível de detalhamento, de distorção que a lente, que é a objetiva da câmera proporciona é muito mais eficaz, muito mais bonito, é muito mais estético, não tem distorções como as lentes dos smartphones. Tem aquele modo retrato que você pode usar, as câmeras auxiliares, né, que os celulares estão vindo agora, mas ainda não se aproxima da qualidade ótica de uma objetiva, né, de uma lente, né? Toda vez que eu falar objetiva, eu estou falando disso aqui, ó. Então essas que eu apresentei são as grandes diferenças entre fotografia de smartphone e fotografia de câmeras. O tamanho do sensor vai ser algo definitivo para que você tenha boa qualidade, o tamanho da objetiva que você está usando e todos os recursos manuais que as lentes e as câmeras DSLR vão ter, que aqui eu estou falando só DSLR, mas tem mirrorless, tem outros modelos de câmera. E às vezes as pessoas ficam comparando, né? São coisas complementares. A gente precisa da conectividade do celular, a gente precisa da rapidez e de toda a capacidade instantânea que ele tem de registrar fotos em situações que seria difícil você estar com uma câmera. Eu não abro mão de fotografar também com o meu celular. Já fiz trabalhos em que às vezes eu estava com a lente muito fechada, preferi usar a lente do celular, a câmera do smartphone para fotografar, porque precisava de um ângulo um pouco maior. Então, quando a gente fala de fotos mais abertas, com um ângulo mais aberto, não tão fechado, né? Quando a gente fala de fotografia de produto,
Também vai ter muita discussão se dá para usar os celulares, porque tudo, no final das contas, quando você fala de fotografia profissional, o que vai determinar o estilo da foto e a maneira com que ela deve ser produzida é a finalidade dela. Um exemplo, muita gente entra aqui no canal e fala assim: Wilker, eu queria comprar uma câmera para fazer fotos aqui do meu trabalho, eu sou maquiador, eu sou maquiadora e às vezes eu gosto de fotografar meus clientes para colocar nas minhas redes sociais. Você acha que seria legal eu comprar uma câmera super zoom? Eu falei, não, cara, não acho legal. Eu acho melhor você usar o seu smartphone e ter um equipamentozinho aí de iluminação, um LED, um ring light para você iluminar o teu cliente, iluminar o teu produto e ter essa possibilidade instantânea de poder fotografar e já publicar suas fotos. Por quê? Porque você tendo um conhecimento básico de iluminação, que é o que eu sempre digo pro pessoal aqui que assiste meus vídeos, aprenda alguma coisa de fotografia para você poder aplicar nas suas fotos com o celular. O que é? O controle de exposição, controle de composição, para você saber aonde você deve colocar os objetos, de que jeito você tem que colocar as pessoas, o que é distorção, o que é ruído, o que gera o ruído. Às vezes, essa falta de interesse que as pessoas têm levam elas a ficar comprando coisas achando que comprando vai resolver. Um exemplo. Tô com uma câmera barata e as fotos estão com muito ruído. A pessoa não procura saber por que esse ruído está sendo gerado. Ela compra uma outra câmera. E aí ela começa a usar essa câmera nova e vê que o problema está resistindo, ainda está acontecendo. Então o problema não é a câmera, o problema é você que está operando mal. Um exemplo, os celulares. Esses dias eu fui fazer um trabalho para um cliente, fui fazer fotografia de produto para ele. E ele estava com um celular de, se eu não me engano, tinha 50 megapixels a câmera do celular, muito bom o celular. Inclusive era um Apple que ele estava usando. E aí a gente fez a mesma foto juntos. Eu não tenho como eu mostrar a foto aqui para vocês, mas seria interessante que eu conseguisse essa foto. A gente fez a foto junto e eu tava com uma câmera de 12 megapixels e ele com um celular de 50 megapixels. E ele comparou, olhou assim e falou, mas por que a foto da sua câmera, que é mais antiga, que tem menos megapixels, tá mais bem focada, bem exposta, bem iluminada e com essa quantidade de detalhes? Aí eu expliquei para ele, tudo está ligado à maneira com que você opera o equipamento. Para você ter uma foto com uma qualidade legal usando o seu celular, eu recomendaria que você investisse em iluminação. Você precisa ter um softbox aqui, ou um LED que seja, um ring light. Você coloca o seu celular num tripé, você usa o timer para fotografar, não segura o seu celular na mão. Você vai precisar olhar o ângulo melhor para você fotografar. E depois tem os controles manuais. A pessoa não sabe que existe diafragma, ela nem sabe o que significa diafragma. Eu estava fotografando as peças dos produtos dele em F8, F16, então eu conseguia ver até um pelo de um pedaço de uma roupa ou de uma luva que ficou no produto dele. Por quê? Porque as configurações que eu estava usando para fotografar aquele produto me davam a possibilidade de enxergar mais detalhes. O arquivo que a DSLR, as câmeras profissionais ou câmeras intermediárias, qualquer modelo de câmera aí que você tenha pensado agora, elas têm essas configurações para você mexer e elas vão te dar o mínimo de controle sobre o que você está fotografando. Você vai lá, coloca F8, e fora que elas vão gerar um arquivo maior, um arquivo mais pesado, né? Você pode fotografar em RAW. Tem muitos celulares novos agora que já tem essa possibilidade de fotografar em RAW. Porém, se você não tiver esse conhecimento de tipo, o que eu vou fotografar, qual é a finalidade disso aqui, para que isso vai ser usado, eu preciso de muita definição, muito detalhamento, eu posso fazer uma foto mais panorâmica, eu posso fazer uma foto mais distante, essa foto tem que ser mais perto. Então, quando você começar a entender todos esses fatores, você vai ver a real diferença entre câmeras e celulares e smartphones, né? Câmeras e smartphones. Ainda falando sobre aquele comentário aqui do canal, que a pessoa falou assim, Wilker, eu vou usar aí a câmera do meu celular ou vou comprar uma câmera para fazer as fotos aqui dos meus clientes e tal. Eu disse para ela, olha, usa o celular, usa o smartphone, investe num smartphone e na iluminação
por causa da praticidade. Se você for usar uma câmera e ela não tiver Wi-Fi, não tiver essa conectividade, você vai ter que pegar as fotos que tá dentro do teu cartão de memória, colocar dentro de um computador, exportar essas fotos para dentro de um programa de edição e depois mandar de volta para o seu celular ou postar do computador para suas redes sociais. Então não é um negócio prático, não é prático. E às vezes para o dia a dia isso não faz o menor sentido. Então nessa circunstância é melhor que você use um celular, é melhor que você use um smartphone, né? Eu não tô aqui, pessoal, para fazer o grupo. Eu sempre falo isso nos vídeos que eu tô falando sobre esses assuntos. Eu não tô aqui para criar o grupo dos caras que odeiam smartphone contra o grupo dos caras que odeiam câmeras. Eu tô tentando fazer você entender por que existe a diferença. Tem muita gente que fala assim, Wilker, a diferença é porque as câmeras desfocam o fundo e os celulares não desfocam. Pessoal, isso tem absolutamente nada a ver. Acabei de falar para vocês que o iPhone 13 ele tem 2 de diafragma. Então os vídeos e as fotos dele você pode selecionar a área de foco. O fundo vai ficar desfocado. Então não tem absolutamente nada a ver. É gritante a diferença entre um smartphone e uma câmera. Tamanho de sensor, tamanho da objetiva, componentes eletrônicos, componentes mecânicos. Então são inúmeras diferenças, não dá para você comparar. Tem gente que brinca assim, pô, dá para gravar um filme com o smartphone? Dá, claro que dá. Mas você acha que um diretor lá de Hollywood que vai fazer o Avatar, vai fazer o filme novo do Batman, vai fazer aí uma série pro Netflix, você acha que ele vai querer usar um smartphone que serve para inúmeras outras coisas e é algo indispensável, mas ele é um híbrido de várias coisas, ou ele prefere usar uma câmera ideal para aquela finalidade? É lógico que ele vai usar uma câmera. Então, quando você for analisar para onde esse produto vai, qual é a finalidade, você vai começar a entender melhor por que se usa smartphone nessa circunstância e por que você usa câmeras profissionais, câmeras DSLR, zoom, mirrorless em outras circunstâncias, beleza? Eu espero que você tenha entendido, tá? E se tiver dúvidas, quiser saber mais alguma coisa, estou disponível aí nos comentários. Eu respondo todo mundo, tá? Tem também as minhas redes sociais, aí é só procurar lá no Instagram que você me encontra. Quiser tirar alguma dúvida, eu tô lá, beleza? Então é isso, galera. Espero que você tenha entendido. Curta o vídeo, clica no sino para ser notificado dos próximos vídeos e se inscreva no canal se ainda não é inscrito, beleza? Vejo você no próximo vídeo. Tchau!